Amém? A palavra do Senhor diz assim, Neemias 8:10. Disse-lhes mais, ide, comei as gorduras e bebei as doçuras. Enviai porções aos que nada têm, preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amém? Amém. Presbítero, ora. Senhor, meu Deus amado, Deus querido, graças a Deus pela tua palavra, Pai. O Senhor é maravilhoso. Eis aqui, Pai, tua filha, Senhor, Deus, em tuas mãos, Senhor, essa noite. Que não vai ser, Senhor, se é aquilo que eu quero falar, mas o que o Senhor quer. Que ela Ajuda a lembrar, possa, Senhor, de tudo que eu Pai, nas estudei. tuas mãos. Senhor, Pai, que teu nome seja glorificado nessa noite. Para o em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, Senhor. Deus abençoe. A igreja poder se sentar. Em casa, a gente começa a estudar a palavra do Senhor e começa a ministrar para nós mesmos, né? E o Senhor vai colocando no nosso coração a palavra e a gente se sente tão encorajado, né? E quando eu não estava nervosa, não estava me sentindo mal, mas quando eu entrei na casa do Senhor, além da presença do Senhor que eu senti, também senti um nervosismo. Eu estava sentada ali quando as crianças começaram a cantar, começou a doer meu estômago, começou a dar uma estar assim, ai meu Deus, eu preciso ministrar a tua palavra, que essa dor vinha passar em nome de Jesus. E quando colocaram o microfone, aí eu não pensei mais em nada, eu falei, Senhor da glória, vai na minha frente. Sempre quando a gente tem medo, né, quando a gente precisa do Senhor, quando a gente tá sozinho e só tá nós ali, o Senhor, a gente pede, né, Senhor, vai à nossa frente, porque tem coisa na nossa vida que não vai ter quem nos ajudar e nem vai ter ninguém para fazer por nós, vai ter que ser nós. E nós vamos ter que ter coragem. Então, que o Senhor vá na nossa frente na hora do nosso medo, na hora da nossa dificuldade. Eu tenho muito medo de dentista, porque toda a vida eu tive problema com meus dentes. Sempre, desde criancinha, né? Até hoje, 30 anos na minha vida. E eu já tenho até implante já. Eu tenho 30 anos, imagina quando eu tiver 60. Só o Senhor da glória, né? E eu sempre, quando eu vou no dentista, não tem quem vai entrar comigo. Meu esposo pode ir até a clínica comigo, mas entrar lá dentro. Na hora que a gente leva a anestesia, eu seguro a minha mão e eu aperto. Eu falo, Senhor, vai na minha frente, fica aqui comigo. Eu fico em oração o momento todo. E a última cirurgia que eu fiz do implante foi 2 horas de cirurgia. E eu pedi, e aí taparam todo o meu rosto, ficou minha boca de fora. E graças a Deus que taparam meu rosto, porque eu chorava ali, quando eu sentia aquela dor, eu falava, Senhor, fique comigo. E eu chorava, assim, eu sentia a presença do Senhor ali. Então, quando vocês tiverem alguma coisa para resolver, ou algo que você vai estar sozinho, pede, Senhor, fique aqui comigo, me ajuda, porque com certeza o Senhor vai estar ali contigo, porque antes de tu passar por isso, Deus já viu. Amém? Vamos para a palavra do Senhor. Neemias. Pena que a Cássia não estava aqui, é a palavra que ela gosta, né? Quando eu estava estudando, que não era hoje para me ministrar, era para ser outro dia, né? Quando eu estava estudando, eu já lembrei da Cássia, de Neemias. A palavra do Senhor vai falar sobre Neemias, que Neemias era o copeiro do rei. Todo mundo já sabe, né? Que eles foram trazidos cativeiros, né? De Jerusalém há muito tempo atrás. Por Nabucodonosor, se eu não me engano. E Neemias era servo ali do rei Artaxerxes. E ele servia o rei, o copeiro, para quem não sabe, né? Ele bebia o vinho antes do rei beber. Porque naquele tempo queriam muito matar os reis, e uma forma de matar os reis era envenenado, né? Ali, além de ele arriscar a vida dele, que ele tinha que beber o vinho antes, ele era um homem confiável. Porque ele podia muito bem fingir que estava bebendo vinho e ele mesmo envenenar o rei, mas ele era fiel ao seu Senhor. E a fidelidade, hoje é um culto de ensinamento, né? E eu trouxe alguns ensinamentos que eu aprendi lendo a passagem de Neemias. Uma é a fidelidade, né? Não era para ser essa primeira, porque nem está escrita aqui no meu caderno, mas o Senhor sabe todas as coisas, né? É a palavra dele. A fidelidade, né? O Senhor se agrada quando a gente é fiel com Ele. Porque o Senhor, Ele é fiel conosco. Mas nós também temos que ser fiel com Deus. Neemias era fiel com o seu Senhor. Neemias, para ter uma confiança e para ser ele copeiro do rei, era anos que ele estava fazendo esse serviço.
E além de ser só copeiro do rei, ele era, na palavra do Senhor fala que naquele tempo, os copeiros eram uma das pessoas mais confiáveis do rei. Por mais que os reis tivessem seus conselheiros, tivessem ali os outros administradores, o copeiro era uma pessoa que estava 24 horas com ele. Dali a palavra do Senhor vai falar que Neemias ficou sabendo que um dos irmãos deles veio de Judá, veio de Jerusalém, foi lá visitar e voltou, e ele queria saber notícia de como que estava o povo lá. Porque Jerusalém tinha sido destruída, o inimigo tinha resgatados, porque um tempo atrás o Senhor falou que por causa da rebeldia do povo, o Senhor ia espalhar Jerusalém. E Neemias era um dos descendentes que tinha sido espalhado. E Neemias se preocupava com Jerusalém. Ele estava ali servindo o rei Artaxerxes, mas ali não era o lugar dele. Ele estava ali servindo o rei estava na fortaleza, diz a palavra do Senhor. Só que ele não era o lugar dele, a terra dele era em Jerusalém. E o coração dele ansiava por aquele povo, por estar lá, por morar lá, e ele estava em outro lugar. Quantas vezes na nossa vida, a nossa cabeça está aqui, mas a nossa mente está em outro lugar. A nossa mente ela tem que estar onde nosso corpo está. Porque daí vem a ansiedade, daí vem a preocupação, porque nós estamos aqui, mas a nossa cabeça está onde? A nossa cabeça pode estar, que nem eu, pode estar lá nos meus familiares, lá no Rio Grande do Sul. Pode estar lá mais longe ainda, né? Quantos dias de viagem, rapaz? 4 dias de viagem, eu só um dia já acho muito, né? A nossa mente tem que estar onde nosso corpo está. Porque o que é o agora para nós? É o presente. O que quer dizer o presente? O presente é aquilo que o Senhor nos dá a cada momento, a cada segundo. O amanhã é o futuro. Mas o agora é o presente. É agora que o Senhor vai abençoar a tua vida. É agora que o Senhor vai entrar com a providência e enviar a resposta que tanto tu procura. É agora que o Senhor vai operar um grande milagre. Não vai ser no passado e nem no futuro. É agora. Porque é agora que é o presente que o Senhor entrega na nossa vida. Que nem agora nós estamos aqui cultuando ao Senhor. É um presente estar na casa dele, adorando e buscando ao Senhor a cada culto. Mas o que importa é o agora. Porque é agora que o Senhor pode operar. Aí Neemias se entristeceu porque ele perguntou, né? Como que estava o povo? E os irmãos deles começaram a falar: a cidade está destruída. Os muros estão tudo fendido. Tem brecha para todo lado. As portas foram queimadas a fogo. E a palavra do Senhor fala que ali o coração deles se entristeceu muito. A mente dele já estava em Jerusalém. Imagina receber uma notícia dessa. A nossa mente às vezes está preocupada, porque todo mundo tem preocupação. Nossa mente já está em outro lugar. Preocupada às vezes com nossos familiares, preocupada com pessoas que precisam, né, ouvir a palavra do Senhor, a gente não está lá para falar. E ainda imagina se a gente receber uma notícia ruim. Ali vem mais um ensinamento que eu aprendi com Neemias. Ele se entristeceu e a palavra do Senhor falou que ele orou a Deus. Ele orou por vários dias, ele clamou ao Senhor e ele jejuou. É mais um ensinamento, porque quando vem a dificuldade, vem a adversidade, a gente já tem que estar orando sem vir ela antes. Imagina se ela vir. A gente tem que intensificar nossas orações, clamar mais o Senhor, jejuar mais o Senhor, buscar Ele. Porque só Ele para entrar com a providência. Que nem eu falei no início, né? Senhor, vai à nossa frente. Porque tem horas que vai ser só nós e ninguém vai poder nos ajudar. Ninguém, ser humano, mas um Deus tão poderoso, Ele sim pode todas as coisas. Ele pode nos ajudar. Quando a gente pensar que a gente está sozinho, nunca pense, nem passe isso na sua cabeça, porque o Senhor vai estar na nossa frente. E ele começou a orar e buscar o Senhor e ele pediu a Deus. Depois de um tempo, buscando, clamando o Senhor, ele pediu: Senhor, ele ia falar com o rei, só que ele não sabia como falar. Ele não sabia nem o que ia acontecer na vida dele, mas ele queria fazer alguma coisa, ele não queria ficar acomodado. Dali a palavra do Senhor vai falar que ele foi falar até o rei. E ele falou assim para Deus: Senhor, me ajuda hoje. Me ajuda hoje. Porque eu preciso falar com o rei. Esse negócio está nas tuas mãos, mas eu preciso que seja hoje. Aí a palavra do Senhor vai dizer que ele foi servir ao rei naquele dia. E aí, servindo o rei, ele nunca serviu o rei triste, diz a palavra do Senhor. Nunca serviu o rei triste. E, na verdade, não podia ficar triste na frente do rei. Tu tinha que sempre se manter alegre. Tu não podia mostrar tristeza. Os servos ali no palácio não podiam mostrar tristeza. Ali ele foi servir o rei, serviu o vinho do rei, não falou nada. E estava triste. E o rei percebeu que ele estava triste.
Quando o rei percebeu, o rei perguntou para ele: o porquê que tu tá triste se tu não tá doente? Por que que tu tá com a cara cabisbaixa? E aí ele respondeu ao rei e falou: Senhor, isso não é nada, somente tristeza de coração. E o rei perguntou: mas o porquê que tu tá triste? Aí ele pegou e falou assim: como que eu vou ficar feliz se a minha terra e o meu povo, aonde estão meus antepassados, estão destruídos, estão em miséria, estão em desgraça? Como que eu vou ficar feliz nessa situação? Daí diz a palavra do Senhor que o rei Artaxerxes perguntou para ele: mas o que que eu posso fazer? O que que tu me pede hoje? O Senhor, ele já começou a entrar com a providência. Ali, ele orou ao Senhor novamente. Ele pediu direção de Deus. E ali o Senhor tocou no coração daquele rei. E ele falou para ele: Senhor, deixa eu ir até lá. Imagina um homem que veio trazido escravo, que foi tirado das garras do povo dele. E agora o próprio rei permite ele a voltar à terra dele. Como o nosso pastor pregou esses dias, né? Que tem que ter uma carta, né, de alforria naquele tempo, né? E ele não precisou disso. Ele simplesmente, pela confiança que ele tinha com o rei deixou ele voltar. Só que o rei deu um certo determinado tempo para ele ir e voltar. E ele foi. Ali ele fez algumas cartas, né? Porque tinha que passar por alguns lugares que precisava de cartas até chegar a Jerusalém em segurança, né? Porque Jerusalém, ela estava destruída. Então ali não tinha, naquele tempo, todas as cidades eram muradas. E Jerusalém não. E não tinha proteção. Não tinha, os ladrões entravam, se tivesse que saquear a cidade, saqueavam. Não tinha, e algum povo judeu morava lá ainda. Os que conseguiram sobreviver, os que conseguiram fugir do cativeiro, moravam lá ainda. Só que eles não tinham proteção. Eles não tinham o que fazer. E aí Neemias teve que levar, né, algumas cartas para poder chegar até lá a segurança. Só que o rei deixou que ele levasse alguns moços com ele, deixou que ele levasse alguns chefes do exército, e ele não foi sozinho. Deus não permitiu que ele fosse sozinho. Ali ele chegou até lá. Só que ele chegou até lá, diz a palavra do Senhor, chegou com toda a caravana dele e não falou nada. Simplesmente chegou na cidade e não falou nada. Só levou as cartas que o rei tinha dado permissão para ele levar, para ele poder chegar em segurança até lá. Daí ele não falou nada. É mais um ensinamento que eu aprendo com Neemias. Não falar nada. Mais um ensinamento. Eu era muito faladeira. Eu ainda sou até hoje, mas só que hoje eu consigo guardar minha língua dentro da minha boca. Eu vou tomar um pouquinho d'água, Cristi. Hoje eu consigo. Antes não, eu saía falando. E um dia eu me perguntei: meu Deus, por que tudo dá errado na minha vida? Eu tô na tua presença, eu tô te buscando. Por que eu sou assim? Porque quando eu vi eu já falava e depois eu me arrependia. A gente é assim. A gente tem que aceitar a nossa essência, o nosso jeito. Só que a gente tem que pedir para Deus nos ajudar, porque tem coisa que nos prejudica. Imagina se Neemias falasse para ele tudo que ele chegou lá e falasse para ele tudo que ele tinha que fazer, e ele falasse para a pessoa errada. Ia dar tudo errado. Ele não ia conseguir reconstruir a cidade. Ele não ia conseguir chegar nos destinos. Tem coisa na nossa vida que a gente tem que guardar no nosso coração, não falar nem para dentro de casa. Nem para as pessoas que a gente confia dentro de casa, falar só para Deus. Que tem coisa que só Ele vai poder resolver por nós. Porque tem dores na nossa vida, tem sonhos, tem projetos que só Ele vai entender. O homem pode não entender e não acreditar na gente. Às vezes até a gente mesmo não acredita na gente. Imagina o próximo, né? Imagina o homem. E aqui eu aprendi com Neemias a guardar a nossa língua, principalmente nos nossos projetos e nos nossos sonhos. Entregar só nas mãos de Deus e falar para Ele. Falar para Ele, porque nele sim a gente pode confiar. E pedir oração também, né? Para os nossos irmãos, que a gente tem confiança, que vai nos ajudar em oração. Aí Neemias ficou por 3 dias lá. Diz a palavra do Senhor que ele não falou nada. E ele ficou observando, foi cavalgar e foi olhar a situação de Jerusalém. Ali ele viu a destruição. Viu tudo queimado, tudo destruído. Ele entrou num lugar que era no jardim do rei, que ficava no palácio. E diz a palavra do Senhor que antigamente esse jardim era muito lindo, né? O jardim que Salomão construiu. E ali, ele viu que não tinha, a palavra do Senhor fala que não tinha lugar para os cavalos colocar suas patas. Não tinha
não tinha como cavalgar por ali, de tão destruído que estava. Imagina, igreja, a terra que o Senhor escolheu para chamar como seu povo tá desse jeito, por causa do que o povo errou, por causa que o povo pecou. Só que tinha uma promessa, o Senhor falou que ele ia fazer que todo o povo que o Senhor permitiu que o inimigo espalhasse, o Senhor ia trazer de volta. E a palavra do Senhor fala que se tivesse no céu, o Senhor ia trazer de volta. E aqui, Neemias foi usado nas mãos do Senhor para que isso começasse a acontecer. Aqui, Neemias, depois de 3 dias, ele reuniu o povo. Ele observou tudo o que tinha que observar e reuniu o povo e começou a falar. Tudo o que Deus tinha feito na vida dele, que ele tinha achado graça perante o rei, para deixar ele ir até lá e ajudar a reconstruir o muro, só que sozinho ele não ia conseguir, e com as pessoas que foram com ele não ia dar, porque a cidade era muito grande, os muros eram muito grandes, não ia dar tempo. Daí chegaram os inimigos para ajudar a atrapalhar a obra do Senhor. Todo o povo que estava lá, quando Neemias começou a falar, todo o povo que estava lá deu ouvidos. Diz a palavra do Senhor que o povo se animou e queria ir. Só que o povo estava tão desanimado que qualquer coisinha o povo já ouvia a voz do inimigo. Apareceu Sambalat e Tobias, como todo mundo já conhece. Só que Tobias, se não me falha a memória, ele acho que casou, ele fazia parte da família dos levitas e ele era inimigo de Israel. Para te ver que Neemias não podia confiar num homem assim. Graças a Deus que no início eles já mostraram o que eles eram, né? Aí diz a palavra do Senhor que ele começou a falar, o povo se animou e chegou Sambalat e Tobias. O que vocês vão fazer? Como que vocês vão reerguer esse muro? Chegou os acusadores, vocês acham que vocês vão reerguer isso num dia? Se uma pombinha pousar aí, esse muro cai. Começou a desfazer do povo do Senhor. Igreja, às vezes não precisa chegar pessoas e falar para nós, tu não vai conseguir. Às vezes vem na nossa cabeça, mas será que vai dar certo? Às vezes vem na nossa cabeça, meu Deus, mas olha, eu preciso disso, disso e aquilo para conseguir, mas eu não tenho. A palavra do Senhor fala que Neemias, ele não deu ouvidos para Sambalat e Tobias. Ele simplesmente falou, vocês não têm parte conosco. Vocês não têm parte conosco. E diz a palavra do Senhor que eles começaram a reconstruir os muros. E a palavra do Senhor fala que os muros ele estava cheio de brecha. E uma vez o pastor já ministrou essa palavra, né, sobre as brechas. As brechas fica mais fácil do inimigo invadir. O muro naquele tempo era um lugar seguro, de segurança. E eles precisavam tampar essas brechas, mas para isso precisava ter uma organização. A gente não pode começar um muro de cima, tinha que começar de baixo. Tinha que ter uma organização. E a palavra do Senhor fala que quando as brechas estão abertas, o inimigo ele entra. É mais ensinamento que eu aprendo com Neemias. Até anotei aqui, ó, o segundo, o primeiro, estou no 4 já. É mais um ensinamento que eu aprendo com Neemias. Tampar as brechas. O que é tampar as brechas? Uma é não falar, né? Já está aqui, né? Num dos ensinamentos. Isso é tampar uma brecha. Tampar uma brecha. Principalmente para a inveja, porque a inveja é uma coisa que vem e barra a nossa vida. Se a gente fala, as pessoas vão saber. Deixa para falar depois que acontecer. E depois que acontecer, não tem o que fazer. A inveja não vai vir pedir. A inveja não vai vir querer destruir os teus sonhos e os teus objetivos. E o Senhor vai falar, a palavra do Senhor vai falar que eles começaram a construir o muro. E Sambalat e Tobias não acreditaram, porque já estavam na metade. E eles estavam lá reconstruindo. E aí Sambalat e Tobias foram lá e se reuniram com mais pessoas, com mais províncias, e quiseram vir guerrear com o povo. E aí eles começaram a falar, vamos entrar dentro daquele lugar lá e vamos matar eles, eu quero ver eles conseguirem reconstruir esses muros. Daí Neemias ficou sabendo. Por quê? Porque Deus estava no negócio. Quando Deus está no negócio, não tem como dar errado. Esses dias, vou contar, Duda. Vou aproveitar a minha oportunidade. Uma coisa que eu aprendi com a irmã Áurea. Uns 4 anos atrás, eu fiz uma dívida e não consegui pagar.
Essa dívida era de 6 mil reais. Como eu não consegui pagar, ela foi para 10. Só que eu estava num processo de pagando algumas dívidas que ficou para trás. Eu aprendi com a irmã Áurea. Não paga tudo de uma vez. Paga uma, terminou, paga outra, terminou. Até pagar tudo. E eu botei no meu coração. Senhor, eu não vou fazer mais nenhuma conta. Faz 2 anos que eu não faço nenhuma conta. Até pagar todo mundo que eu devo. Porque a gente tem o nosso nome, né, para zelar. E eu aprendi com o meu pastor que a gente tem que cuidar daquilo que Deus nos deu. E como eu vim de um lugar que eu não tinha como comprar as coisas, não tinha trabalho, aí eu vim com aquela fobia, eu quero ter as coisas, quero fazer, e o meu salário era aquele que eu recebia, mas eu gastava o dobro. Aí eu aprendi, quando eu sujei meu nome, eu aprendi, não é isso que eu quero pra mim, eu quero colocar as coisas no lugar. Aí um dia a irmã Áurea estava fazendo um curso, né, de finanças, né, a irmã Áurea foi me auxiliando. Aí eu botei isso no meu coração, 2 anos não fiz conta, fui pagando, só ficou uma agora. E essa era a mais alta, essa era de 10 mil. Daí eu falei, meu Deus, eu tenho que negociar, eu tenho que pagar essa conta, porque só falta essa. Daí eu fui no banco e eles me deram um desconto. De 10 mil ficou para 4.600, alguma coisa assim. Falei, amém, vai dar certo. Pensei, aí eu comecei a guardar dinheiro até o final do ano para mim pagar esses 4 mil. Queria virar o ano com o nome limpo, né? Em nome de Jesus. Daí, do nada, esses dias me ligaram. Rede Brasil. Falaram para mim bem assim, tem um boleto aqui para te pagar, de uma dívida, e esse boleto está por 266. Aí eu falei, tá, mas em quantas vezes mais eu vou pagar esse boleto e mais quantas vezes? Ele falou, não, é só esse boleto. Falei, como se a minha dívida, eu fui no banco, esse dia estava 4 mil, a menina me falou, como que vai estar 266? Eu não sei, tá aqui, ele não soube me explicar. Eu pensei, é golpe. Eu não vou gastar 266, né? Eu vou zelar pelo dinheirinho que Deus me dá, né? Fui no banco. Fui segunda-feira no banco. Sexta-feira eles me ligaram. Fui no banco, cheguei lá, aí a menina já me atendeu. Daí ela falou assim, tu vai pagar, tá certo, tá aqui no nosso sistema, tu vai pagar 266 mais 70 e poucos de não sei quanto. Eu falei, tá, quanto? Eu quero me livrar então dessa dívida. Daí ela falou assim, não, peraí que eu quero ver o que tá acontecendo. Quando veio, ela me falou assim, não, é só 266. Falei, como? Não é golpe, ela disse, tá aqui no nosso sistema. E ela, peraí que eu vou ter que mandar isso aqui pra frente. Igreja, eu tô falando, eu tô sentindo a presença do Senhor, eu tô sentindo arrepiar a minha cabeça, porque eu sei que foi Deus que fez isso na minha vida. Eu me senti culpada, porque eu peguei esse valor e eu queria pagar. O valor que eu peguei, eu não queria pagar 266. E ela falou assim pra mim, eu vou mandar isso pra frente. Aí ela falou uma palavra e aquilo tocou no meu coração. A culpa não é tua. Ela não sabia o que eu estava pensando. Eu estava me sentindo culpada. Ela não sabia o que eu estava pensando e Deus usou a vida dela para falar comigo, a culpa não é tua. E aquilo saiu do meu coração, porque eu fiquei preocupada. E ela falou, não, vai lá e paga. Sorte é sua, só que ela não sabe que a gente não precisa de sorte, a gente precisa de Deus. Porque só Deus para operar o impossível na nossa vida. E eu saí de lá e sabe quando a gente fica aérea, meu Deus? O que é isso? Aí eu fui, paguei, segunda-feira. Saí do banco e já paguei. Aí entrando no aplicativo, segunda-feira eu entrei no aplicativo do Serasa, acho que umas 8 vezes, para ver se aquilo lá ia sair de lá. Terça-feira entrei mais 4, nada. Quarta-feira eu acordei, eu nunca mexo no celular quando eu acordo, eu sempre vou buscar Deus antes. Aquele dia eu estava tão ansiosa, eu sou uma pessoa, infelizmente, a ansiedade é uma bênção na minha vida, né? Eu fui, abri o celular, não estava mais a dívida lá. Igreja, tenha fé. Tenha fé. Porque Deus opera o impossível na tua vida. Seja que nem Neemias, ele exerceu a fé dele. Ele teve fé, um simples copeiro, escravo, teve fé de ir reconstruir a própria cidade, de ajudar o próprio povo. Ele teve coragem de pedir para o rei para reconstruir uma grande cidade, um simples homem. Não olha para ti, não olha para tuas condições, olha para Deus porque Ele pode todas as coisas. O Senhor, Ele aumentou a minha fé através dessa situação. E para a honra e glória do Senhor, eu não vou precisar me preocupar mais com essa dívida. Para a glória de Deus, o nome está limpo. É só manter, é só cuidar e aprender com isso que eu passei. A gente tem que aprender com os nossos erros e com as nossas dificuldades. Porque o Senhor, Ele nos ensina, permite que a gente passe para a gente aprender e não fazer mais.
Daí Neemias, ele conseguiu reconstruir. Sanbalat e Tobias veio em guerra contra eles. Veio. E a palavra do Senhor fala que todo o povo se armou. Colocou a espada, eu não lembro o nome, nos lombos que a palavra do Senhor fala, colocou a espada nos lombos e com uma mão eles reconstruíram o muro, porque faltava mais da metade ainda, e com a outra mão eles estavam na espada. E diz a palavra do Senhor que eles não largavam nem para dormir a espada, porque a qualquer momento podia vir uma guerra. Só que a palavra do Senhor fala que eles conseguiram reconstruir os muros. E festejaram ao Senhor. Conseguiram reconstruir. Igreja, acredita, porque tu vai conseguir. Acredita, porque não é você que vai resolver a situação. É Deus que está na frente, é Ele que vai conseguir por ti. Porque a palavra do Senhor fala que é Deus que guerreia as nossas guerras. E se tu tem guerra, entrega nas mãos do Senhor. O Senhor conhece teu coração, sabe da tua preocupação, e Ele vai operar aquilo que deseja o teu coração. E a palavra do Senhor fala, já vou encerrar a igreja, ali onde eu li. Eles conseguiram reconstruir os muros. A palavra do Senhor fala que Neemias, ele foi governador, mas ele era copeiro, de copeiro foi para governador. E a palavra do Senhor fala que eles fizeram uma festa e fizeram conforme estava na lei, que Esdras abriu um livro, começou a ler, e a palavra do Senhor fala que ali fala que eles tinham que festejar em cabanas, né? E a palavra do Senhor fala que Esdras, lendo o livro daquela lei, eles começaram a chorar. Porque ele começou a falar do pecado, né? E eles começaram a chorar, a se culpar. E aí o Senhor falou, né? Que era para eles ir, para eles festejar, para eles comer, preparar para quem nada tinha e se alegrar. Porque a palavra do Senhor fala ali onde eu li, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aqui, Neemias, a força dele foi a alegria do Senhor. Por mais que ele estava triste, por mais que ele estava cabisbaixo, ele buscou força no Senhor, ele buscou a alegria do Senhor como a sua força. Então, quando você não acreditar, pega esse ensinamento no teu coração. A alegria do Senhor é a tua força. Porque quando você estiver triste, olha para Deus, porque Ele sempre está alegre e Ele vai te fortalecer. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. A igreja pode se pôr em pé? Vamos orar ao Senhor para agradecer pela palavra. Amém?